Olá, meus amores! Estamos começando mais uma aula, hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro. Então, estamos finalizando a semana, só falta agora hoje e amanhã para finalizarmos mais uma semana letiva, não é? E nós já estamos trabalhando com os conteúdos da terceira unidade. Como vocês já sabem, esse ano letivo será diferente. Nos anos anteriores nós tínhamos 4 unidades, a primeira, a segunda, a terceira e quarta unidade. Mas por conta desse novo modo de ensino remoto à distância, de não podermos realizar as avaliações presencialmente, as aulas presencialmente ainda, nós estamos com o nosso calendário modificado. Então, essa é a nossa última unidade do ano letivo. Então, aproveitem, prestem bastante atenção, realizem todas as atividades, tudo que for solicitado, porque essa é a chance de concluir o ano letivo, de tirarem as dúvidas, de aprender tudo que foi ensinado, certo? E assim garantir a aprovação de vocês, porque a aprovação só será possível se realizarem todas as atividades, se vocês se esforçarem para desenvolver, tá bom? Então, depende bastante desse esforço, dessa colaboração de cada um. Nossa aula nós vamos iniciar realizando a correção da atividade enviada ontem. Ontem nós trabalhamos com matemática, dando continuidade ao nosso conteúdo, nosso primeiro conteúdo da unidade, que é sobre as unidades de medida. Nós já falamos sobre o calendário, os meses do ano, os dias da semana, e ontem nós falamos sobre o relógio, os períodos do dia, manhã, tarde, noite, os relógios do passado, como o relógio de água, de areia, que também se chama ampulheta, sobre os relógios de ponteiros, como eu trouxe um modelo, um exemplo para vocês, e também os relógios digitais, que são os mais utilizados hoje em dia, utilizados no celular, relógios de pulso. Então, a passar do tempo, os relógios vão evoluindo, a tecnologia vai avançando, para facilitar as nossas rotinas, as nossas vidas. Então, na atividade de ontem, vocês deveriam responder algumas questões relacionadas aos períodos do dia, falando sobre a rotina de vocês, o que vocês realizam nos horários solicitados e também indicando as horas em alguns modelos de relógios. Então vamos começar a nossa correção. A atividade foi a partir da página 151 até a página 154. Então vamos ver aqui. Manhã, tarde e noite. Que horas são agora? Aqui diz para perguntar ao professor se vocês estivessem na sala de aula, tendo aulas presenciais. Mas como eu expliquei para vocês, eu orientei, vocês iriam completar escrevendo o horário que você estava realizando essa atividade, o horário que você assistiu a aula aí de casa. Então, que horas são agora? Você deveria dizer se assistiu às 8 horas da manhã, às 9 horas, às 10 horas, às 2 da tarde, 3 horas da tarde, certo? De acordo com o horário que cada um de vocês realizou essa tarefa. Observando o relógio de ponteiros, desenhe no relógio ao lado como eles estão agora. Então, aqui seguindo o horário que você colocou na primeira questão, o horário que você estava realizando a atividade, você deveria observar um relógio de ponteiros em casa, e indicar aqui, desenhando os ponteiros, mostrando que horas estava marcando. Lembrando que o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Número 2. Veja como é o dia de Theo. De manhã, ele acorda e vai à escola. À tarde, Theo brinca com os amigos. À noite, Theo dorme. O que você faz de manhã e à tarde e à noite? Então, aqui mostra a rotina de Theo, que pela manhã ele acorda e vai para a escola, à tarde ele brinca e à noite ele dorme, descansa. E temos aqui um trechinho de um texto que nós lemos ontem, então não precisamos repetir. Vamos passar para a questão. Agora você deveria falar sobre a sua rotina, assim como o Theo, Que pela manhã ele ia para a escola, à tarde brincava, à noite estudava, dormia. E você, qual é a sua rotina? Agora, conte um pouco do que você faz durante o dia. Às 8 horas da manhã, O que você faz às 8 horas da manhã? Você acorda? Você ainda está dormindo? Qual horário você costuma acordar? O que você faz? Toma banho, escova os dentes?
toma café, assiste às aulas, faz as atividades ou assiste TV, vai brincar. O que você faz pela manhã? E ao meio-dia? Ao meio-dia, o que você faz? Você almoça? Qual é a sua atividade? O que você realiza ao meio-dia? E às 6 horas da tarde, o que você faz? Qual é a sua atividade? Você descansa? Você realiza tarefas? Você assiste TV? Você brinca? Você vai dormir? O que você faz nesse horário? Você deveria colocar aqui. Número 4. Observe o relógio abaixo que marca 3 horas. Temos aqui um relógio de ponteiros marcando 3 horas. O ponteiro menor está indicando o número 3 e o maior no 12, que indica uma hora cheia, que são 3 horas. Todas as vezes que esse ponteiro maior estiver no 12, indica uma hora cheia. Ou seja, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 8 horas da manhã. Todas as vezes que esse ponteiro maior estiver no 12, é uma hora cheia. Ou seja, quando você for colocar em números, vai colocar 2 zeros, tá certo? Então, quantos números aparecem no mostrador desse relógio? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números aparecem. Em que número o ponteiro maior está? O maior está no 12. E em que número o ponteiro menor está? O menor está no número 3, indicando 3 horas. Observe os ponteiros do relógio e diga que horas cada relógio está marcando. No primeiro relógio, o ponteiro menor está marcando 4 e o maior o 12. Então, aqui também temos horas cheias, certo? Então, se o menor está no 4 e o maior está no 12, está indicando 4 horas. No segundo relógio, o menor está no 7 e o ponteiro maior também está no 12. Então, de acordo com o ponteiro menor, são 7 horas. E o último relógio, o ponteiro menor está no número 10 e o maior no número 12, que indica as 10 horas. Então, o primeiro indica 4 horas, o segundo 7 horas e o terceiro 10 horas, ok? Agora vamos para a última questão. Descubra qual é o relógio de cada criança. Ligue para mostrar. Na questão anterior, vocês realizaram questões, não é? Na página anterior, sobre o relógio de ponteiros. Agora será sobre o relógio digital, com números, né? Indicando apenas a hora exata. Então, aqui a primeira menina, ela diz: o meu relógio está marcando 6 horas. Desses relógios aqui abaixo, os relógios digitais, qual está marcando 6 horas? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O terceiro relógio está marcando aqui, olha, 6 horas, como eu falei para vocês, quando a hora é cheia, né? No lugar aqui dos minutos, são colocados 2 números zeros. Então, são 6 horas. O primeiro relógio, né? O terceiro relógio é da primeira menininha aqui, que o relógio está marcando 6 horas. Agora, o segundo aqui, menino, diz: como o tempo passa rápido, já são 10 horas. Então, temos agora 2 relógios, o primeiro e o segundo. Qual está marcando 10 horas? O primeiro relógio, que tem aqui a sombra amarela, ele está indicando 10 horas nesse relógio. E por último, como o sol está quente, claro, já é meio-dia. Se o primeiro relógio está indicando 10 horas e o terceiro está indicando 6 horas, o segundo, esse relógio aqui do meio, está indicando meio-dia, ou seja, 12 horas, certo? Então, se ainda é dia, é meio-dia, tá bom? Então, vocês deveriam ligar dessa forma, certo? Essa foi a atividade enviada ontem, a atividade de matemática, ok? E nas próximas aulas de matemática, daremos continuidade a esse conteúdo, tá bom? Até concluirmos ele e assim passarmos para o próximo, tá bom? Então,
já concluímos a nossa correção e vamos iniciar agora a nossa aula de hoje, a nossa atividade do dia. Hoje realizaremos 2 atividades, tá bom? Como o período agora está um pouco mais curto, temos apenas uma unidade para concluir tudo, nós estamos fazendo agora nesse método diferente, buscando um pouquinho do que era feito na sala de aula. Na sala de aula vocês tinham todos os dias 2 aulas, 2 disciplinas, mas por conta desse processo diferente de muitas crianças ainda não conseguirem se adaptar 100% ao ensino remoto, de muitos não terem tempo de acompanhar uma aula de 4 horas, como seria na sala de aula, nós estamos optando por esse método um pouco mais curto, com explicações mais claras, para que vocês consigam entender de uma forma mais prática. Mas para concluirmos a nossa unidade, para que vocês não fiquem com nenhum assunto pendente e consigam tirar as dúvidas necessárias, em algumas aulas nós realizaremos mais de uma atividade, tá bom? Serão atividades curtas para que vocês consigam fazer sem sobrecarregar vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa atividade de História. Em História nós estamos trabalhando sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas. Mas já trabalhamos isso, sim, trabalhamos em Geografia, falamos sobre isso também, mas em História nós daremos continuidade falando de algumas coisas que não foram citadas nas aulas de Geografia, certo? Então, para começar, vamos realizar a leitura aqui de um pequeno texto, certo? Que vai nos dar apoio para realizar essa atividade. Na página 166, nós temos aí: escolas de todos os tipos. Existem diferentes tipos de escola. Apesar de diferentes, em todas elas há sempre a preocupação de preparar os alunos para a vida e de estimular o respeito às pessoas, à natureza e ao meio ambiente. Então, todas as escolas são diferentes, não existe uma escola igual a outra, mas todas têm o mesmo objetivo de ensinar e estimular o respeito ao próximo, ao coleguinha, às outras pessoas, respeitar a natureza, ao meio ambiente, a tudo o que nos rodeia, ter esse cuidado, essa preservação, certo? Então, esse é um objetivo em comum de todas as escolas. Agora nós vamos ler aqui um poema que descreve uma escola. Na minha escola, todo mundo é igual. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem o seu jeito. O que importa é ir para frente. Na minha escola, se aprende que não existe perfeição e o que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Que bom se todo mundo pudesse entender direito, que tudo fica mais fácil sem o tal do preconceito. Então aqui fala que ninguém é diferente. Nós sabemos que cada pessoa tem as suas características, tem o seu modo de vida, o seu modo de pensar, Existem pessoas mais magras, mais gordinhas, mais altas, mais baixas, pessoas de cor de pele diferentes, cabelos diferentes. Então, todas as pessoas possuem suas características particulares, mas devem ser respeitadas. Devemos respeitar a diferença do outro, não podemos criticar, não podemos praticar bullying, por conta das diferenças. Se existe uma criança ali com deficiência, uma pessoa com alguma deficiência, não podemos ficar criticando, fazendo aquele bullying, soltando piadinhas. Então, nós devemos ajudar. Em vez de criticar, nós devemos ajudar, estender a mão, se mostrar solidário, dar carinho, dar atenção, independente das diferenças, Porque assim como eu, você, todos nós merecemos ser tratados com respeito. Então, na escola não é diferente. Na escola também deve existir respeito, deve existir esse carinho, esse cuidado com o próximo, Não pode existir preconceito. Independente de como seja essa pessoa, do modo que ela vive, as condições que possui, a sua aparência, ela merece ser respeitada e amada, tá bom? Então vamos ver aqui as questões que vocês deverão responder dessa atividade. Complete a frase que se relaciona à sua realidade. Minha escola é parecida com a escola do poema
Por quê? Porque a sua escola é parecida. O que ela tem de comum com essa escola aqui, que esse poema retrata? A maioria de vocês já estudaram aqui nos anos anteriores. Nós temos poucos alunos novos, a maioria já são alunos da casa, então já conhecem muitos dos coleguinhas, tanto da sua turma quanto das outras, os professores, todo o ambiente escolar, o modo que nós trabalhamos aqui, que nós tratamos vocês, todas as pessoas que transitam, que convivem nesse ambiente escolar. Então, muitos de vocês vão saber responder essa questão com facilidade. Então, por que sua escola é parecida? Em que a sua escola é parecida com essa aqui do poema? Não estamos falando da estrutura, não é? Das cores, as fardas. Não, estamos falando da essência, do que a sua escola também busca ensinar, busca passar para vocês, assim como essa escola aqui do poema. Letra B. Minha escola é diferente da escola do poema, por quê? O que ela tem de diferente? Qual é o diferencial da sua escola, dessa escolinha aqui que está falando nesse poema? Na primeira questão você vai dizer por que é parecida e na segunda em que é diferente. Número 2, desenhe a sua escola. Aqui você vai desenhar a sua escola, certo? Como ela é, qual é a aparência, quais são as cores. Você vai tentar aqui reproduzir a sua escola neste quadro. Número 3, complete a ficha a seguir com os dados da sua escola. A minha escola, nome da escola, endereço da escola, ano em que você estuda, turma. No caso de vocês, a turma é única, temos apenas um segundo ano. Número da sua sala de aula, essa parte não precisa responder, porque vocês estão nesse ensino remoto, não estão na sala de aula. E nome do professor e o nome de alguns colegas. Vocês podem aqui, como vocês não conhecem toda a turma, não foi possível conhecer, vocês podem citar o nome de alguns colegas que já estudaram com vocês aqui nos anos anteriores, certo? Então, deverão responder o nome da escola, o endereço, o ano em que você estuda, ou seja, a sua série, o nome do professor e o nome de alguns colegas, tá bom? Então, nessa atividade de história, deverão responder apenas essas 3 questões. São questões simples, questões rápidas, inclusive uma é apenas de desenho, Então, vocês não terão dificuldades em responder, certo? Fechamos a atividade de história. Agora, vamos falar da segunda atividade, que vai ser uma atividade de língua portuguesa, certo? Ortografia. Nós estamos trabalhando bastante com a língua portuguesa porque temos muitos conteúdos para a terceira unidade que deverão ser passados para vocês e devemos ter mais aulas sobre isso para que vocês consigam tirar as dificuldades que ficarem pendentes. Nós estamos trabalhando sobre o gênero do substantivo, masculino e feminino. Na segunda-feira realizamos uma atividade, que não foi realizada a correção ainda, pois a correção será feita na aula de amanhã, sexta-feira, tá bom? Para que possamos realizar a correção inteira, porque essa atividade foi dividida em 2 partes. Vocês realizaram a primeira parte na segunda-feira, 2 questões, o número 1 e o número 2, e agora a segunda parte vocês vão realizar hoje. E amanhã corrigiremos todas as questões juntos aqui na nossa videoaula, certo? Então, a atividade é na página 311. Você já conhece as regrinhas para identificar os substantivos masculinos e femininos, Já expliquei para vocês. Para observar as palavras, os substantivos que podem ser trocados apenas a letra A ou a letra O no final do substantivo, transformando-o em feminino ou masculino. E também aqueles que não é possível observar dessa forma, observar os artigos, Aquelas palavrinhas que são colocadas no começo. A, as, uma, umas, o, os, e uns, que indicam se são femininos ou masculinos. Então vamos lá ver quais questões vocês deverão responder aqui nessa atividade. Hoje vocês vão responder o número 3, 4 e 5. Escreva F se as palavras abaixo são femininas
e M se são masculinas. Então, existem aqui 9 palavras, 9 substantivos, que vocês deverão identificar se são femininos ou masculinos, colocando aqui a letrinha correta. Vamos ver? Computador, história, poltrona, prego, fogão, loja, remédio, mentira e lanchonete. Mas, como é que eu vou identificar se é feminino ou masculino? Utilizando aquela regrinha dos artigos. Colocando aqui antes de cada substantivo o a ou as, uma ou umas, o ou os, ou uns. Vamos ver aqui um exemplo? Computador. Computador é a computador ou o computador? O computador. Então, se é assim, é feminino ou masculino? Ou podemos dar o exemplo de um e uma. Um computador ou uma computador? Um computador, não é? É o correto. Então, se é um computador ou o computador, esse substantivo é masculino ou feminino? Você vai ter que colocar a letra M de masculino ou F de feminino. Você vai identificar. E assim fazer com os outros também. História, a história ou o história. Uma poltrona ou um poltrona. Um prego ou uma prego. A fogão ou o fogão. E assim por diante. Próxima questão. Escreva palavras femininas ou masculinas. O, umas, uns, os, a, as e uma. De acordo com esses artigos aqui, você vai preencher completando com palavras femininas ou masculinas, certo? Vocês podem usar algumas palavras dessa questão anterior ou utilizar novas palavras. De preferência, é melhor utilizar novas palavras para que vocês possam treinar, né, a escrita dessas palavras, a classificação do que é feminino e masculino. Observando aqui essas palavrinhas, o, uns, a, as, que indicam se são femininos ou masculinos, certo? E o número 5, complete as cruzadinhas com o feminino das palavras. Vamos ver? Macaco, homem, médico, cavalo, galo, burro, elefante, noivo, boi, leão, leitão e bode. Então, aqui temos os masculinos e vocês deverão completar a cruzadinha com os femininos de cada palavra aqui. Qual o feminino de macaco? Qual o feminino de homem? O feminino de médico, de cavalo, o feminino de galo e assim por diante, certo? São 12 palavrinhas, 12 substantivos masculinos que devem ser aqui transformados em femininos, completando a cruzadinha. Vocês podem contar cada quadrinho de cada palavra para assim identificar a palavra correta, a forma que devem escrever aqui o feminino de cada palavra, certo? São apenas essas 3 questões que vocês devem responder juntamente com as 3 de história, né? São atividades curtas que não levam muito tempo. Vocês conseguirão responder sem grandes dificuldades. Mas se alguma dificuldade surgir, eu deixo claro que vocês podem me procurar, me mandar mensagem, não entendi, me explica tal questão, que eu estou com dificuldade, não consegui responder e eu vou ajudá-los, tá certo? Então, estamos encerrando nossa aula. Amanhã nos encontramos aqui novamente para mais uma aula, realizar as correções dessas atividades enviadas e assim aprender mais conteúdos, tá certo? Tenham todos um excelente dia, que Deus abençoe vocês e aguardo aqui amanhã para trabalharmos juntos. Um grande beijo e tchau, tchau!